Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre execução e cumprimento de sentença, tá? Então, aqui, no caso, a gente fez aqui um exemplo em que o José nos procurou, pois prestou o serviço conforme o contrato, o qual está assinado pelas partes e duas testemunhas, mas a Gertrudes, que foi quem recebeu esse serviço, não realizou o pagamento para ele. Se ele tem um contrato assinado pela parte contrária, pelas testemunhas, se ele tem uma nota fiscal, se ele tem um cheque, se ele tem uma sentença, ele tem um título executivo. Então não tem mais discussão sobre isso. Nesse caso, a gente vai seguir nessa execução a que a pessoa pague. Então, nos outros vídeos, nós falamos sobre ação de conhecimento, que era para saber se aquela pessoa devia ou não devia para o nosso cliente. Agora já está tudo certo. Realmente o juiz sabe que deve. Ai, mas o juiz nem apreciou isso. Mas se ele tem um título executivo, não tem discussão sobre aquela situação. Ok. Aí o que a gente precisa tomar uma decisão, se a gente vai entrar na civil ou se a gente vai entrar no JEC. No JEC, a gente tem um vídeo falando quando é que a gente entra na civil e quando a gente entra no JEC. Mas, em termos gerais, a gente vai ver qual que é o valor, se não atinge o teto, que é de 40 salários mínimos para poder entrar no JEC, se ele é uma pessoa física ou jurídica. Tudo isso tem que ser saber se a gente vai entrar na civil ou no JEC. Se a gente conseguir colocar no JEC, sempre é melhor, tá? Aí, vamos supor que a gente vai entrar na civil, que tem mais de complexidade, a gente vai fazendo panorama sobre os dois. Se a gente entrar no JEC, não tem recolhimento de custos. Se a gente entrar na civil, tem que recolher 1,5% do valor da causa, ou pelo menos 5 UFESPs. Já falamos no outro vídeo também sobre o que é uma UFESP, tá? Que é aquela taxinha do juiz. A gente deu um exemplo como se estivesse numa festa e a fichinha do juiz chama UFESP, tá? Aí, quais documentos que a gente vai precisar para poder entrar com essa ação? Então, os documentos da parte, RG-CPF, o CNPJ, se for empresa, contrato social, o contrato assinado da prestação de serviços, as conversas, notificações e demais documentos. Se o cliente for beneficiário da justiça gratuita, a gente vai precisar embasar isso. Então, a gente vai juntar o lerite dele, a gente pode juntar o imposto de renda, um balanço da empresa mostrando que ela está ruim das pernas, tá? Então, a gente precisa trazer documentos para justificar isso para o juiz. Se for no JEC, conforme a gente já conversou, não precisa justificar isso, não tem nenhum tipo de custas para poder fazer a execução. Vamos agora para a petição. A gente tem que se atentar em questões da onde a gente vai distribuir essa ação, se for o réu, e não tiver contrato nem nada, domicílio do réu. Mas se a gente tem o título executivo, provavelmente lá no contratozinho vai estar escrito do fórum. E se você já entrou com uma ação de conhecimento, você já sabe aonde que você tem que distribuir o cumprimento dessa sentença. Se for consumidor, é onde é que o seu cliente entrou com a ação. Se tiver o contrato, foi o que nós conversamos. Aí a gente vai qualificar as partes, pedir justiça gratuita se for na civil, pedir que o processo seja 100% digital. Nesse caso, não é tão importante, porque geralmente não tem nem audiência. Como já é execução, vai só pedir para o rapaz para ele pagar, se não pagar, vai executar e fim da história. Dos fatos, do direito, dos fatos você vai ter que explicar o que aconteceu, do direito que te respalda na lei e os pedidos para que a pessoa. Feito isso, vai ser expedida uma carta para a pessoa ou mandado de oficial de justiça. Essa é essa carta registrada, ela vai pedir para que ele faça o pagamento no período de 15 dias ou com teste. Então, vai entrar, por exemplo, com embargos à execução. Quando for emitida a carta, a gente vai fazer aquele card de 30 dias para esperar o retorno dessa carta, para tentar agilizar essa execução. Feito isso, passou os 30 dias, e aí? Ele retornou? Ele retornou? Se ele não retornou, a gente vai fazer essa petiçãozinha pedindo: olha, juiz, passou 30 dias, vamos pedir para retornar essa carta? Se retornou, se deu positivo,
Aí a gente vai dar uma olhada. Ó, retornou e deu positivo, então a gente vai contar uns 15 dias para que ele realize o pagamento ou ele conteste. Se ele não fizer nenhuma das duas situações, a gente vai pedir as pesquisas para ele. Se deu negativo, a gente vai precisar achar esse fulaninho. Você tem algum outro endereço dessa pessoa? Ah, eu não tenho, mas precisa procurar. Então a gente vai ver na internet se acha algum outro processo o nome dessa pessoa, vai ver ele nas redes sociais se tem algum indício de onde é que ele está morando, vai dar uma olhada se ele não tem empresa aberta, que aí vai ter o endereço dele na Jusesp. Então a gente vai ter que dar um remeleixo aí para tentar achar esse endereço. Aí ele não achei. Procurei, 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 não achei absolutamente nada. Se a gente está no JEC, a gente geralmente o juiz, ele é braço curto, então ele não vai fazer pesquisas para você para achar o endereço da pessoa. Se está na civil, ele vai fazer essas pesquisas contanto que você pague ou que você seja beneficiário da justiça gratuita. Então você vai ter que pagar por pesquisa. Não sei onde o fulaninho mora, a gente pode fazer as pesquisas Sisbajude, Renajude e Infojude. Sisbajude é que se ele abriu conta bancária, lá no Banco Central tem o cadastro dele. E no cadastro dele tem o endereço dele. Se essa pessoa tem carro, ela fez um cadastro junto ao Detran. E se ela tem um carro e ela tem um cadastro no Detran, tem o endereço dela também. E a mesma coisa com o Infojude. Se houve a declaração de imposto de renda, também consta o endereço da pessoa. Lembrando que no JEC o juiz geralmente não faz isso. Que se a gente não tem nada, a gente pede e vamos ver se o juiz ele faz. Se ele não fizer, aí a gente vai ter que distribuir na civil. Vai ter que pedir o arquivamento do processo no JEC, vai ter que distribuir na civil, vai ter que recolher custas e tudo mais. Se a gente tem, a gente vai indicar o endereço, deu positivo. Se deu positivo, a gente vai contar o prazo para poder fazer as pesquisas ou para poder responder à contestação dessa pessoa. Ok, então vamos supor que eu pedi essas pesquisas desses endereços, achei vários. Se o meu cliente ele é beneficiário da justiça gratuita, eu já mando citar, fazer todas as cartas de todos os endereços. Se não, meu cliente vai pagar por cada uma dessas cartinhas. Então, qual o que seria melhor? A gente pedir um por um, ver o que tem mais chance de dar certo e vai pedindo um a um. Mas quando você for fazer petição, você já coloca todos os endereços que foram achados, quais já foram diligenciados, quais já o juiz já foi, a carta já foi, o oficial de justiça já foi, para você não se perder, e você coloca ali os que ainda faltam. Assim fica mais fácil para a sua próxima petição, tá? Tá, ok. Vamos supor que o nosso cliente ele é beneficiário da justiça gratuita e a gente pediu para citar em todos os endereços e nada deu certo. Não deu certo. Então, o que que a gente vai fazer? Vai ser, citar ele por edital. O que que é essa citação por edital? Tem um livro lá do juiz, né, então geralmente ele publica em jornal e tudo mais, que é como se fosse um livro mágico. A pessoa, sem saber, é como se ela tivesse sido citada. Isso daí é uma coisa que a gente faz ali na justiça para poder que a pessoa não fala que foi numa citação dela. A gente demonstra que todos os endereços que nós tínhamos conhecimento foram citados e por isso que é importante a gente fazer essa busca antes. Olha, todos os endereços eu fiz as buscas, busquei em todos os endereços, nada deu certo, então eu citei você por esse livrinho, certo? Então, fez essa citação por edital, a gente conta o prazo e aí é como se a pessoa tivesse sido citada na casa dela. Fechou, depois disso a gente vai começar na parte da execução. Ok, a pessoa foi citada positiva, ou eu citei ela por edital. Agora, que pesquisas que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui mais ou menos uma ordem que eu acho que é importante para a gente fazer as pesquisas. Então, a primeira pesquisa que eu acho que é importante, Sisbagest, Najude e Infojude. Já de cara pede as três, tá? Seja na Civil ou no JEC.
O Sismajude vai ver se ele tem dinheiro em conta, vai fazer a penhora uma vez só. Ele vai bater ali o botão em um dia aleatório e vai ver o que tem na conta do banco. Se tiver dinheiro naquele dia, vai pegar. Ah, mas era salário. Ah, mas era aposentadoria. Salário, aposentadoria, esse tipo de coisa, ele é impenhorável. Mas a pessoa precisa se manifestar sobre isso. Não é porque era salário que o juiz vai ser impedido de pagar aquele dinheiro, inicialmente. A pessoa precisa entrar no processo e contestar. Viu, juiz? Sabe aquele dinheiro que você pegou de mim? Então, ele era do meu salário. Então, você não podia ter pego ele, tá? Então, tem que tomar cuidado sobre essa situação, que às vezes fala assim, ah, fica tranquilo, era impenhorável isso. Não é automático, tá? Então, o importante é ver essa situação e contestar caso o seu cliente tenha alguma situação nesse sentido. No Renajude é a questão dos carros. Se a pessoa tem um carro, se tem lá uma caminhonete, uma moto, enfim, ela vai retornar essa pesquisa, e aí depois o juiz ele vai lá na casa da pessoa para ver se ele realmente ainda está com o carro, alguma coisa assim. Se houve a venda, alguma coisa assim, você vai ter que comprovar que você vendeu antes de começar a execução, antes de tudo isso, para o juiz não achar que é uma fraude de execução. O que que é fraude de execução? É quando você pega e fala assim, ixi, tá pegando aqui a coisa. Eu tenho uma execução, eu sei que eu vou me ferrar, então eu vou me livrar de todos os meus bens. Para que isso não aconteça, então o juiz ele vai se atentar à data que você vendeu. Vamos supor que a gente distribuiu essa ação em março. Em abril, o executado pegou e vendeu o carro dele. E ele já tinha sido citado sobre isso. Então o juiz vai falar: ah, você é um danadinho. Você acabou vendendo o seu veículo para tentar se desfazer sobre essa questão do débito. Não pode. Então vai ser prejudicado você e a pessoa que você vendeu. Tem gente que vende para o irmão, para a mãe, para o vizinho, para o cachorro do bandido, enfim, para tentar se livrar disso daqui. Então tem que tomar cuidado com essa questão das datas. Certo. Aí a gente pode restringir esse veículo, porque a gente está vendo que o devedor, até a gente conseguir citar ele, encontrar o bem, tem o risco aí dele vender, sumir e dar perda total do carro. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode pedir a restrição de circulação. Então, se ele estiver lá todo paquitão andando na rua e passar por uma blitz, esse carro vai ser apreendido. E a gente pode restringir ele apenas da venda, que é o que é mais comum de se ocorrer, tá bom? Então tem esses 2 tipos de restrição do veículo que pode ser feito. Aí restringiu, enfim, apreendeu, esse carro vai para leilão. Ah, o meu cliente ele está com esse carro apreendido e já foi para o pátio. Se ele já foi apreendido, eu já dou como perda. Mas ele tem a chance de calcionar o valor e tudo mais. Pois é, no mundo do arco-íris e dos coelhinhos saltitantes, isso acontece. Na prática, tem uma máfia que pega esse carro. Ele já troca todas as peças do carro, coloca coisa de sucateado nele, e aí quando o seu cliente for reaver o carro dele já não é mais o carro dele. É uma é um Frankenstein, entendeu? Então tem que tomar cuidado em questão disso. Pode ir lá depois que pegou o carro e tudo mais, que já está no pátio, calcionar o valor para poder reaver esse veículo? Pode, mas é o que eu te falei, tem essa questão da máfia e geralmente não compensa, tá bom? Ok, então a gente vai fazer agora do Infojude. Mas no Infojude, o imposto de renda, o que que eu vou fazer? Vou penhorar o imposto de renda? Se tiver uma restituição, possibilidade também, mas não é essa a nossa essência. No Infojude, ele indicou quais bens que ele tem. Ele indicou que ele trabalha numa empresa, então você sabe que ele recebe salário, quanto que ele recebe. Se ele pediu justiça gratuita, você consegue impugnar. Você consegue ver se ele tem carro, casa, se ele tem filho, se ele é casado. Tem várias coisinhas ali que pode ser importante para você extrair algumas informações de lá.
Ok, livre penhoras, o que que é isso? O oficial de justiça vai na casa desse fulaninho, no nosso exemplo da Gertrudes, para ver se lá na casa dela tem alguma coisa que seja passível de penhora. Mas ele vai ver, ela tem uma geladeira, um fogão, ele acredita que esses itens são os itens essenciais. Mas ele viu que ela tem 2 celulares, ela tem um deles é um iPhone, que ela tem um videogame do PlayStation última geração. Essas coisas são passíveis de penhora, ele pode fazer a apreensão e levar esses itens para leilão. Geralmente acontece alguma coisa interessante? Não, mas pelo constrangimento, por ter ido na casa da pessoa, ela entra em contato com a gente para poder tentar fazer algum tipo de acordo. Aí a gente tem a teimosinha. Isso, o nome dela é assim mesmo. A pesquisa chama teimosinha. O que que quer dizer? A gente pede para que aquela pesquisa do Sisbajude aconteça em torno de 30 a 60 dias. E durante esse período não quer dizer que de forma ininterrupta o juiz vai pegando todo o dinheiro que for entrando na conta. Não é isso. Ele vai apertar o botão para bloquear a conta daquela pessoa em dias espaços dentro desses 30, 60 dias. Então, a cada 2 dias, a cada 4 dias, ele tenta penhorar a conta da pessoa. E o que for coletando vai ficar ali preso com a gente. Tanto no Sisbajude quanto na Teimosinha, o dinheiro que vem, a gente vai precisar aguardar aqueles 15 dias que a pessoa for citada e, se a pessoa contestar o valor, a gente vai ter que se manifestar sobre essa contestação. Se ela não contestou, a gente vai ter que trazer uma guia que a gente chama de MLE, formulário que a gente faz, indicando qual conta que a gente quer que esse dinheiro venha. E aí ele vem. Se for numa conta do Itaú, Bradesco, outras instituições bancárias que não do Banco do Brasil, ele vai cobrar uma taxinha extra pela transferência. Então, a gente, quando é advogado, a gente precisa, quase que de forma necessária, ter uma conta no Banco do Brasil para poder fazer isso. Então, se teve algum bloqueio, a gente indica essa conta do Banco do Brasil para poder receber. E fora isso, também é mais rápido para poder receber se for no Banco do Brasil. Certo. Aí a gente tem aqui a desconsideração da personalidade jurídica. Tentei fazer as buscas, tudo no nome dele, eu não consegui pedir essa desconsideração. A gente tem que tomar cuidado disso na civil, quando a gente faz, porque se a gente não tiver provas robustas de que aquela pessoa desfez dos bens e está se escondendo atrás da empresa, você pode ser condenado em pagar a sucumbência para a parte contrária. Estamos com um caso aqui no escritório, estamos sofrendo por isso, inclusive, tá? O que que é essa desconsideração da personalidade jurídica? Eu sei que esse rapaz tem uma empresa, então eu tenho a chance de cobrar ele através da empresa dele. Mas eu preciso demonstrar que a gente tentou tudo sobre a conta dele e a gente não achou nada. E que ele, na verdade, guarda o din-din atrás dessa empresa, né. Então ele finge que ele é pobrinho, mas na verdade ele não é. E aí a gente precisa trazer indícios para o juiz sobre isso. E aí é complicado. Se o rapaz ele é MEI, ele é microempreendedor, alguma coisa assim, é mais fácil. Se a gente tiver no JEC também é mais fácil, que a gente não vai ter que pagar a sucumbência para a parte contrária. Fora isso, cuidado se você for entrar na civil para poder fazer esse pedido, tá? Certo. Então, aí, ok, achei que ele tem uma empresa e o que que eu vou fazer com isso? Mesmas buscas que a gente fez na pessoa jurídica, da pessoa física. Vamos subir lá de novo. Vou pedir para a pessoa jurídica, Sisbajude, Renajude, Infojude e Teimosinha. Livre penhora também lá na empresa, certo? Vamos ver se a gente achou alguma coisa. Não achei, eu posso pedir a penhora de parte do faturamento da empresa. O juiz pode definir que seja penhorado o cartão de crédito, por exemplo, ou que ele pode colocar um administrador para que haja um repasse desses 30% do faturamento também para a pessoa, que ela tem que receber. E aí a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Na verdade, eu acabei aqui até me confundindo aqui para poder explicar para vocês, tá? Se a gente tem uma empresa
e a gente vai fazer a desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma empresa e eu vou atingir o sócio. Se ele é uma pessoa física, eu estou com a pessoa física e eu quero atingir a empresa. Então, desconsideração da personalidade jurídica é da empresa para o sócio. Desconsideração da personalidade jurídica inversa é da pessoa física para a empresa. Deu para entender? Deu uma confundidinha aqui, mas é só você olhar o nome do pedido. Se é desconsideração da personalidade jurídica, então eu vou desconsiderar que é um CNPJ. Ficou mais fácil? Então a gente vai chegar no sócio. Se é desconsideração da personalidade jurídica inversa, então é pessoa física e eu vou atingir a empresa, tá bom? Certo. E fora isso, fiz tudo isso. Fiz tudo isso, não achei absolutamente nada. A gente tem um site que chama Seguro Cred. Esse site, ele consegue fazer algumas pesquisas ali de forma autônoma, sem depender do juiz. Então, ali tem, por exemplo, mais uma pesquisa que chama Sniper. Essa pesquisa também é possível na Civil, tá? Mas é um pouquinho mais difícil do juiz definir. No JEC, esquece, tá? Ele não vai fazer esse tipo de pesquisa para você. E lá você consegue ver se a pessoa tem carro, caso se ela é casada, você consegue achar o telefone da pessoa. Tem algumas buscas que o juiz faz e aí a gente consegue fazer. Só que ele é meio clandestino. Você não pode juntar as pesquisas no processo. Você pode falar assim: olha, juiz, eu tenho fortes indícios de que essa pessoa tem um carro dessa placa. O doutor não consegue fazer uma pesquisa junto ao Detran para saber de qual a titularidade desse carro? Pode ser uma forma que a gente consiga, sem expor o nosso amigo aí clandestino. E nós temos os registradores. Registradores aí é oficial. Se você fizer a busca lá, você pode juntar no processo. E aqui você vai descobrir se a pessoa tem imóveis. Você pode fazer uma pesquisa prévia no CPF ou CNPJ da pessoa e ver se tem algum bem imóvel atrelado a ela e juntar. Depois que você fez isso, você vai descobrir o número da matrícula. Descobrir o número da matrícula, aí você vai pedir a matrícula atualizada desse imóvel para poder juntar no processo. Fora isso, você pode pedir no processo que chama Arisp. Mas o juiz fala, como você tem acesso a registradores, não sou eu que vou fazer a pesquisa aqui. Nós podemos ainda fazer a penhora do cônjuge, que é o parceiro dessa pessoa. E aí a gente pode pedir 50%. De qualquer parceiro? Não. Você precisa trazer a certidão de casamento daquela pessoa e demonstrar para o juiz que ela é casada, de forma do que os bens são partilhados de forma parcial, ou seja, tudo que foi adquirido após o casamento é partilhado entre os dois, ou que tudo é de todo mundo, que é universal de bens. Se eles forem casados em separação total de bens, ou você não conseguir demonstrar que eles são casados, o juiz não vai fazer essa pesquisa e não vai penhorar as coisas dessa pessoa. Vamos supor que a gente demonstrou que o casamento era parcial de bens e ele se convenceu que realmente pode incluir o cônjuge, o parceiro, o marido ou a esposa, no processo. Nesse caso, a gente vai começar lá de cima de novo. A gente vai pedir Sisbajude, Renajude, Infojude em face desse parceiro, tá? E tudo que for encontrado, 50% a gente consegue reter. O Sniper foi aquela pesquisa que eu falei para vocês, mas o que que a gente consegue descobrir com o Sniper? Ele vai falar: olha, o fulano é casado com ciclano, ele tem tais empresas têm os seguintes sócios, para, por exemplo, você pedir um grupo econômico ou descobrir alguma empresa que você não sabia antes que estava no nome dele, alguma coisa em questão disso, tá bom? E assim a gente vai seguindo. Se a gente tem uma penhora de alguma conta, alguma coisa assim, por mais que a gente faça um acordo ruim, é interessante a gente fazer um acordo para a gente tentar agilizar ali no processo. Por quê?
porque lembra que a gente conversou que se tiver a penhora, aí a pessoa vai receber uma carta na casa dela. Aí vai demorar lá 15 dias, são 15 dias úteis, então já foi ali 1 mês e meio mais ou menos. Aí você vai pedir para o juiz para dar prosseguimento na execução, até ele ver a sua petição, que já foi mais um tempão. Então, às vezes a gente fazer um acordo, a gente já consegue pelo menos pegar o valor que já tinha sido bloqueado lá no processo, e aí a pessoa não cumpre, a gente informa o descumprimento, e aí a gente começa todo o ciclo novamente. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro o que nós conversamos. Se não ficou, eu vou estar aqui para poder explicar para vocês, tá certo? Oi, meninos. Então, assim, é só um adendo ao que nós estávamos falando, que é sobre a execução. Vamos supor que a gente tentou tudo o que a gente conversou no vídeo anterior e que a gente não conseguiu resolver a situação. Aí é importante a gente sempre colocar todas as pesquisas que nós realizamos. E porque se passou aí mais do que 6 meses, a gente já consegue fazer um repeteco de algumas pesquisas. Mas o juiz, ele quer sempre que a gente traga indícios do porquê que a gente vai fazer um repeteco daquela pesquisa. Então, por exemplo, eu fiz cisbajute e deu positivo, é um indício. Deu um valor irrisório, o juiz não acabou não penhorando, mas eu sei que ele tem ali contas bancárias que quando fez a pesquisa Cisbajude, por mais que tenha sido negativo um valor irrisório, tem ali que ele tem conta no Itaú, no Bradesco, enfim, pode ser que naquele dia específico ele não conseguiu penhorar, mas que naquela próxima data pode ser que dê certo, tá? Então, você precisa trazer esses indícios para convencer o juiz do porquê que ele tem que fazer aquela pesquisa novamente. Fora isso, depois que a gente citou a pessoa, passou aqueles 15 dias, tem um artigozinho de lei que é maravilhoso, que é o artigo 523 do CPC. Nesse artigo, ele fala assim, vamos ler junto comigo. Artigo do 523 do CPC. No caso de condenação de quantia certa ou já fixada em liquidação e no caso de decisão sobre parcela incontrovérsia, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á o requerimento do exequente, sendo o executado intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custa se houver. Essa parte aqui é o que a gente conversou, que quando ele manda a carta, ele tem 15 dias para poder questionar sobre isso. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido com multas de 10% e também honorários de 10%. Só que essa partezinha a gente tem que tomar cuidado. É a parte que eu mais gosto. Passou os 15 dias, a parte não pagou, você vai ter que trazer um cálculo atualizado do débito com este acréscimo. Se você dormir no ponto e não fazer o cálculo atualizado com esse acréscimo, você vai perder aí 10, 20% do valor. Então é importante, passou os 15 dias, lembrar desse artigo do 523 do CPC. Quando a gente fala do JEC, lembra que a gente falou que não tem honorários advocatícios? Então não tem essa parte aí do 523 também. Você vai conseguir colocar a multa de 10%, mas você não vai conseguir colocar os honorários de 10% do valor. Se houve recurso no processo, houve condenação de honorários, então a gente consegue ainda discutir isso no JEC. Caso contrário, a gente não vai poder colocar esses honorários aí de 10%. Ok. E a gente tem mais um outro artigo que eu queria conversar com vocês, que é o 916 do CPC também. Que quando a pessoa, vamos supor que a gente não está representando aqui a pessoa que tem para receber, mas sim a pessoa que tem para pagar. Nesse caso, a gente pode. Quais são as nossas possibilidades? Entrar com embargos, falando não concordo com o valor que você está me falando, só que aí vai passar os 15 dias e o seu cliente pode incidir esse do 523. Ele pode realizar o pagamento do valor da forma à vista, ele pode fazer um acordo com a parte ou ele tem uma previsão legal também para poder fazer um parcelamento, que é do artigo 916, que ele fala assim: no prazo para embargos
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários do advogado, o executado poderá requerer que seja permitido o pagamento do restante em 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Então, se o cliente ele quer pagar, mas ele não tem condições de fazer o pagamento à vista de todo o valor do débito. Então, o que que ele vai fazer? Ele paga 30% e o valor residual, não pode esquecer dos honorários e das custas, ele pode parcelar em 6. Então, às vezes, a gente vai conversar com o advogado da parte contrária, que é ruim de acordo. Ou você me paga à vista, ou é isso ou não é nada. Então, a gente tem uma saída, que é essa situação do 916, que é um parcelamento. É importante a gente deixar o cliente ciente de que, apesar da dívida dele ser de 5.000, vai sofrer ali um reajustezinho. Por quê? Porque todos os meses tem a correção monetária e juros de 1% ao mês. Não a gente já está falando isso? Não, está escrito ali no artigo da lei. Vamos ler de novo? Então, ali, acrescido de custas e honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, certo? E fora tudo isso que a gente conversou, a gente ainda pode pedir a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano. Isso daqui eu me sinto derrotada, não gosto de pedir. Acho que até por isso que eu esqueci de falar sobre isso no primeiro vídeo, tá bom? Mas a gente tentou de tudo, não conseguiu. É melhor a gente pedir a suspensão de 1 ano do que pedir o arquivamento do processo. No processo, ele tem uma situação que é da prescrição intercorrente. O que que é isso? Se você ficar durante 2 anos sem falar absolutamente nada, dormir no ponto, ir para casa e não fazer mais nada neste processo, esse processo vai ser arquivado e você não vai ter mais a chance de pedir nada, tá? Que a gente chama de prescrição intercorrente, que é no meio aí do processo, você tentou, não conseguiu fazer nada, não fez mais nada, o juiz entendeu que você não tem interesse mais aqui, tá certo? Era mais essa situação. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas dessa vez.